Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês, mulheres? Hoje é dia 10/10. Nós estamos no nosso segundo encontro, nossa aula do Despertar do Poder Feminino à Missão. E na reunião de hoje, nós vamos trazer um pouquinho mais sobre esse feminino e também essa consciência do que, do quanto nossos sintomas e doenças estão ligadas ao nosso feminino. E por que que nós estamos com muitas doenças no trato dos nossos órgãos femininos e principalmente também com as mamas? O que isso vem significar para todos nós nesse mês do Outubro Rosa, que vem com a conscientização do feminino? E ontem eu estive numa reunião com mulheres e elas estavam falando sobre o HPV, o quanto isso tem sido algo muito corriqueiro dentro do núcleo feminino, o câncer do colo do útero, e que vem cada dia mais aumentando o nível de vítimas, de mortes e de dor, de sofrimento em relação a essa doença que fica muitas vezes incubada por 20 anos no nosso corpo físico, podendo desencadear essa doença no decorrer da nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho também que a Alexia trouxe aqui, o que acontece com a gente até os 7 anos de idade nos programas. Nesta época das programações, por isso repetimos o que aconteceu nesse período, porque fomos feitos disso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama, sobre o câncer do colo do útero e por que que isso tem afetado muitas mulheres nos dias de hoje. Ao longo da nossa jornada, do nosso conhecimento, do nosso feminino, dessa conscientização que nós estamos tendo sobre o que é ser mulher, nós podemos perceber essa evolução da, da liberdade da mulher, dela poder fazer o que ela quiser. Só que todo o processo de liberdade do feminino, ela veio com uma liberdade sem consequência, sem consequências das decisões e ações que estavam sendo tomadas. A mulher foi tomando formas de que eu sou livre, eu quero ser como homens, porém o nosso corpo não é como o do homem. Os nossos órgãos internos não são iguais ao do homem. O nosso corpo físico não é igual a de um homem. Então, o que que acomete para o nosso corpo quando nós trazemos essa consciência de igualdade que não existe para dentro do nosso interior? Quando nós trazemos uma crença para o nosso interior, colocando isso como verdade, o nosso corpo não consegue acompanhar, porque uma coisa é eu entender na mente, outra coisa é eu sentir nesse corpo. O sentimento e a mente não caminham juntas. A, o sentimento que nós temos, as sensações que nós temos no nosso corpo físico é muito mais poderosa que a nossa mente consciente. Então, quando eu sinto alguns sentimentos, algumas sensações, elas são muito mais fortes a me tirar do meu racional, do meu consciente, do que o meu pensamento em si. Então, é preciso nós termos um entendimento sobre isso para que todo esse movimento possa iniciar. Seja bem-vinda, Alice. Então, hoje eu vou colocar dentro dessa aula esse movimento onde o que que vai acontecer? O movimento da consciência do feminino, ela traz exatamente o quê? Esse movimento para que eu possa entender cada vez mais a minha consciência sobre o meu corpo. E é por isso que eu vou trazer aqui uma consciência sobre o corpo físico para que eu entenda como o meu corpo funciona dentro dessa engrenagem. E é por isso que nós adoecemos
no corpo, é por isso que nós não conseguimos entender o que está acontecendo nesse corpo físico, é por isso que muitas vezes nós estamos adoecendo sem entender. Nossa, mas eu tenho pensamentos bons, pensamentos positivos, mas o meu corpo não consegue acompanhar. E por que isso acontece dentro do nosso consciente e inconsciente? Porque aquilo que sentimos tem muito mais poder que aquilo que nós estamos pensando no nosso consciente. E quando ontem a mulher trouxe sobre as doenças femininas, principalmente as DSTs, e aquilo que está acometendo hoje muitas mulheres, que é o câncer do colo do útero, que é o câncer de mama, o câncer da vagina, o câncer de vários outros aspectos dentro do quê? Do feminino da mulher, desses órgãos femininos, o porquê que isso está acontecendo com nós mulheres, é exatamente por quê? Porque nós estamos sentindo dores e sofrimentos causados ao longo das décadas, mas nós não temos consciência sobre aquilo que está acontecendo conosco na realidade. Então é preciso a gente entender primeiro o que é que o nosso inconsciente está trabalhando, o que é o que o nosso inconsciente está vivendo e sentindo, para que a gente possa entender os motivos pelo qual as doenças do feminino estão cada dia aumentando. Então, quando a gente tem o entendimento que somos livres para fazer o que queremos, sem o entendimento das consequências que essa liberdade nos causa, cada vez mais o nosso corpo físico está adoecendo. E é por isso que o câncer de mama está totalmente hoje é normal uma mulher com câncer de mama. Ninguém se assusta mais com isso. Ninguém se assusta mais com uma mulher que está com câncer. Está tão normalizado na sociedade que isso não é mais uma doença. Nossa, que coisa! As pessoas ficam chocadas que estão com aquilo, mas ao seu entorno ninguém se assusta mais como antes. Quando alguém falasse sobre câncer, era algo assim que, nossa, a pessoa ia morrer. As pessoas ficavam apavoradas, assustadas. Hoje as pessoas têm, ah, não, mas tem cura, ah, não, tem vacina. Só que elas não estão buscando, no dia a dia delas, entender o porquê que essa doença está enraizando em nós, cada dia mais. E aqui nós vamos ter vários agravantes que traz todas essas doenças para a nossa vida rotineira. E de repente você acorda e você sente uma dor, e quando você vai ao hospital, você descobre que você está com câncer, você descobre que você está com um possível tumor, que pode ser benigno, maligno. E geralmente, quando as mulheres descobrem, elas já descobrem tarde demais. Elas já descobrem em níveis de câncer alto. Porque quando você começa a sentir no teu corpo, significa que esse câncer já se desenvolveu. E principalmente quando a gente fala sobre câncer do colo do útero, que é algo que muitas vezes está incubado em você e você nem sabe. E qual foi a consequência de tudo isso? Mulheres que começaram a viver o masculino com muita força, mulheres que tiveram que ir para a vida, que tiveram que ser pai e mãe, que tiveram que cuidar dos afazeres, das coisas dentro de casa como mulher, mas também tiveram que trazer o sustento para dentro de casa, que se empoderaram desse posicionamento de que eu sou mãe e pai e que essas crianças não têm pai para auxiliar, que se empoderaram do universo masculino que não é delas, que não é deste corpo, que não é desse sentimento que nós temos no nosso interior. Então, ao longo do tempo, nós fomos empoderando do universo masculino que não pertence a nós. E, ao mesmo tempo, nós ficamos com raiva, nós ficamos com o corpo pesado, com a mente pesada, inconsciente daquilo que nós estamos sentindo e começamos a viver coisas externas. E quando a mulher vive muito externamente, ela começa a esquecer de si.
ela começa a esquecer de se priorizar, ela começa a esquecer de cuidar do seu feminino. Porque o feminino é visto como fraqueza, é visto como algo que não tem força, que não tem poder. E é isso que todo mundo coloca com a mulher, porque a mulher feminina, ela é vulnerável, ela está aí, ela não tem força. A mulher feminina não, ela precisa se empoderar do masculino, ela precisa ser igual ao homem, ela busca por essa igualdade. E essa busca é o que está destruindo o nosso feminino. Através do quê? Dos fazer excessivamente, movimentos externos. A mulher não tem mais tempo para relaxar, tempo para se olhar, tempo para se cuidar. Ela não se prioriza mais. Ela não para um tempo para se apreciar. Ela não para um tempo para se olhar para internamente o que ela está sentindo. E nós, mulheres, somos sentidos. Somos o sentido, somos esse sentir. Nós somos a sinestesia, nós somos o interior. E nós estamos esquecendo dessa parte interior dentro de nós. E é essa parte interior que não desenvolvida que traz raiva, sentimentos de fúria, conflitos internos, ansiedade, e tudo isso é o que? Externos, coisas externas que nós fomos colocando como verdade na nossa história, na nossa vida. E é por isso que quanto mais eu tiver a consciência do meu interior, a consciência do que eu estou sentindo, mais eu me livro desses problemas e conflitos. Ontem, quando a mulher trouxe exatamente sobre o câncer do colo do útero, que ele fica incubado na mulher durante 20 anos, ela pode ter tido uma relação com uma pessoa que trouxe essa doença para ela, e ela desenvolveu depois de 10, 15, 20 anos essa doença. E aqui nós precisamos ter a consciência do nosso corpo. Aqui as mulheres precisam ter a consciência do que é esse corpo físico. E nós tivemos a consciência do que é esse corpo livre. E podemos fazer o que queremos, o que desejamos, o que podemos ter relações, que podemos ser livres, escolher o tipo de relação que nós vamos ter, mas nós nunca pensamos nas consequências que toda essa liberdade trouxe para nós. E o que que acontece? Quando nós temos essa liberdade sexual, nós temos a consequência dessas doenças. E nós esquecemos de que o nosso corpo é o nosso templo sagrado, é o templo do nosso feminino, é o nosso interior, a nossa sensação, o nosso sentimento mais profundo por quem nós somos. E quando esse sentimento não está vívido dentro de nós, nós não conseguimos dar continuidade, nós não conseguimos fazer com que tudo isso cresça e faça com que esse novo movimento chegue até nós de uma maneira consciente. E é por isso que hoje eu quero trazer para vocês essa nova consciência do que é esse poder feminino, que é você entender o que você está sentindo junto com o teu corpo. Nós estamos perdendo a nossa sensibilidade, a nossa intuição e os nossos sentidos. E é por isso que o feminino foi cada vez mais adoecendo. É por isso que nós temos câncer. É por isso que nós estamos com câncer de mama. É por isso que nós estamos com câncer no útero, no ovário. É por isso que as mulheres estão adoecendo, porque não têm consciência do que estão fazendo consigo mesma, por meio das decisões de liberdade, de inconsciência, que o mundo está dizendo para nós que significa liberdade. E ela não está percebendo o quanto está aprisionada com essa liberdade do mundo. O quanto ela está aprisionada nesta dor e sofrimento interior. O quanto várias relações que ela obteve ao longo da sua jornada
afastou de quem ela era. Porque quanto mais relações nós temos, mais afastada de nós estamos. Quanto mais eu não tenho consciência sobre o meu corpo, mais afastada de mim eu estou. Quanto mais coisas externas eu vou agregando para mim, mais eu não vou entendendo quem eu sou. E o feminino, ele precisa trazer a consciência sobre si. O feminino é algo interior, não é essa roupa, não é uma maquiagem, tudo isso, roupa, maquiagem, cabelo feito, um brinco colocado, tudo isso é masculino. E nós mulheres não conseguimos entender isso. O feminino não está no corpo físico. O feminino não está na roupa que eu estou vestindo, nos acessórios que eu coloco. O feminino é algo interior, é algo que está dentro de você e que exala isso para fora. Todas essas coisas que estão aqui externamente, que você pode ver, tudo que você vê numa mulher não é feminino, é o masculino atuando. Tudo que é externo é masculino. Tudo que é interior é feminino. E é por isso que quando nós vamos meditar, nós fechamos os olhos, inspiramos e trazemos o nosso interior aqui. Isso é muito importante. Ali, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá bom? Fica à vontade para perguntar. Por quê? Porque isso é muito importante para a gente ter consciência. Porque muitas vezes nós estamos achando que o feminino está neste corpo físico externamente, em estar bem cuidado, em estar. Isso faz parte do feminino que se cuida, que se tem consciência de quem é, que entende as necessidades desse corpo, que entende as necessidades dessa mente, que entende as necessidades do sentir. Mas tudo isso que eu coloco externamente aqui, seja o que for como acessório externo, é masculino. E nós não temos o entendimento sobre isso. A ação que eu tomo não é feminina. A ação que eu tomo é masculina. E é por isso que a gente acha que o feminino está na aparência. É por isso que a gente acha que o feminino é no cabelo, é no corpo. Não, é no que você sente. E esse sentido que transborda em você exala o seu feminino verdadeiro, a sua essência, aquilo que só você tem. Eu não tenho o que você não tem o que eu tenho, e nós temos algumas coisas semelhantes que faz com que eu admire em você e desenvolva em mim, ou que eu admire em você e eu também possuo. Mas não somos iguais, porque os sentidos, os sentimentos são totalmente diferentes daquilo que nós colocamos exterior. Tudo que você consegue ver com esses olhos, consegue pegar, consegue agir, vem do masculino. Toda a ação é do masculino. E aqui a gente vai entender que o feminino é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. O feminino é algo interior. O feminino, ele simplesmente é e transborda externamente. E aí tudo que externamente eu vou colocando é só aquilo que está dentro. Se eu consigo curar algo, é porque isso está dentro de mim. Meus pensamentos, as sensações que eu tenho, todo o sentimento que eu tenho ao meu entorno, ele é interior, não é externo. E é por isso que nós precisamos entender o que realmente, de fato, nós precisamos olhar quando nós queremos despertar o feminino. E o despertar do feminino, ele vem da apreciação.
do internalizar, da espiritualidade mais profunda, porque a espiritualidade você não vê, você sente. Ah, as conexões que você tem com as pessoas é sentida, não é palpável. É aquilo que você sente. É o que você sente e expressa, é o que torna o seu feminino poderoso. E nós estamos cada vez mais sentindo a agressividade masculina, a força masculina. Nós estamos cada dia mais empoderando desse masculino, esquecendo cada vez mais dos nossos sentidos, daquilo que realmente é o feminino e cura. E o feminino, quando ele interioriza tudo aquilo que ele vai se curando. Ele tem o poder e o dom de curar. Ele tem o poder de acalmar. Ele tem o poder de acabar com uma guerra. Porque é isso que o feminino traz para a vida, para as pessoas. É muito mais do que um entendimento, é muito mais que uma consciência apenas, é um sentimento, é um sentir que exala dessa pessoa. Quanto mais você sente a sua humanidade, quanto mais você sente sobre quem você é, quanto mais livre você se torna das coisas do mundo, mais você descobre o seu feminino. Quanto mais você tira conceitos, preconceitos, julgamentos, dependências emocionais, mais você consegue descobrir o seu eu interior e o seu feminino. E é por isso que hoje nós temos muitos homens que estão aí no mundo do yoga, que estão trabalhando essa parte da espiritualidade, e você olha para eles e não tem força. Estão no seu feminino, porque eles foram pro interior. E quando um homem entra no interior dele, ele acessa o feminino. E quando ele acessa o feminino dele, que é amoroso, bondoso, caridoso, ele tem forças para fazer e executar. Então, até mesmo os homens têm saído daquilo que eles deveriam ser, do guerreiro, do masculino, da força, da potência, do fazer, para ir para o universo feminino. Então, a distorção deste universo está fazendo com que cada vez as mulheres adoeçam no seu feminino. E é por isso que a gente vê as mulheres falando: quando tem câncer, eu arranco a mama. Quando eu vou menstruar, é algo horroroso. Eu não vou menstruar. Eu não quero menstruar. Isso é muito ruim. Toma um remédio para não menstruar. Usam anticoncepcionais contraceptivos para não ter mais menstruação. E ela não tem consciência do que ela está destruindo internamente no seu corpo. Então, o feminino está sendo destruído por várias ações externas, por vários movimentos externos que estão sendo colocados para nós. Laqueadura na mulher fez com que a mulher destruísse o próprio corpo. Quando ela fez aquela cirurgia, ela desligou parte do seu feminino. Quando uma mulher tira o útero, ovários, mama, ela está destruindo a si própria. No conceito do quê? Porque essa mulher está tanto no masculino dela, por isso que ela vai desenvolvendo câncer, por isso que ela vai desenvolvendo doenças. E você sempre vai entender que todas essas doenças estão ligadas com os órgãos femininos. O masculino está tão forte no interior dessa mulher que ela mesma vai desenvolvendo doenças naquilo que é trabalhado aqui, nosso feminino.
E o quão é importante para este corpo ter esse feminino. O quão é importante para essa pessoa, independente da crença, independente da escolha sexual da pessoa. O quão é importante para este corpo que nasceu feminino ter essa essência trabalhada, ciente. É isso que faz com que eu tenha domínio sobre ele, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sintomas e doenças. Nosso corpo, ele é seria autolimpante se tivéssemos consciência. Se nós tivéssemos consciência do que esse corpo é para nós jamais adoeceríamos ele. Nós jamais quebraríamos nada aqui dentro, tiraríamos nada, porque nós vamos entender a importância de todo esse órgão aqui. E que se algo está errado, é porque algo já começou na nossa consciência. É porque nós já estamos carregando muita coisa que não foi sendo curada. E, consequentemente, trouxe danos para a nossa saúde irreversível. Então, é muito importante a gente ter um entendimento deste corpo, um entendimento do quão importante cada órgão deste corpo é. Cada coisa que você tira dele é a única coisa que esse corpo entende é que nós, infelizmente, fizemos o que com ele? Agredimos esse corpo. Nós nos tornamos agressoras deste corpo físico. E é isso que a gente precisa entender e ter consciência para que cada passo seja dado. Porque quando a gente entende a importância disso para nós vamos entender o quanto nós estamos vivendo uma vida inconsciente. Quer fazer uma pergunta, Alice? Pode fazer. Não, Silvana, assim, também uma reflexão sobre isso tudo que você falou sobre essas agressões ao nosso corpo, né? Que vem sendo feito, né, há décadas, há mais ou menos umas 4 ou 5 décadas. Eu fui vítima dessa moda, vamos dizer assim, da laqueadura, né? Tive 3 filhos, estava separada, e aí, tipo, entrei em pânico, né, com a minha solidão, com os filhos, né? Até em função de todos esses modelos repetidos, né, Silvana? Eu tenho uma avó que a história dela foi dela ter tomado a frente da família, entendeu? Ter assumido esse papel masculino na família. Então, isso se reflete na gente, né? A gente copia esse modelo, certo? Então, tipo assim, eu assumi a minha família, de trabalho era a coisa mais importante para mim. Tanto é que o meu filho que tem autismo, a história da minha gravidez dele foi tentando me formar, em crise com o pai, um relacionamento que para mim já estava acabado, né? E eu precisava conquistar a minha independência financeira. Então, tipo assim, foi a minha gravidez, eu fui fazendo 9 matérias, iniciou para eu conseguir me formar no final do ano, eu não consegui, tive uma crise de choro, passei muito mal, tive que voltar, eu não estudava na cidade que eu morava, eu, eu, eu fazia faculdade em Belém, morava em Macapá, eu tive que voltar com 4, 5 meses de grávida para fazer uma disciplina, e com muito sofrimento, em crise com o pai do meu filho, passava a noite chorando. E eu arranjei um emprego, isso foi gravidez, foi um parto tranquilo, até certo ponto, mas ele nasceu chorando muito, e eu já briguei com ele na hora do nascimento. Com 1 mês eu fui trabalhar, Silvana. Eu ia trabalhar meus seios cheios de leite.
entendeu? E aí depois eu tive um outro relacionamento que também foi um pouco desastroso, que eu já vim de todas essas ausências, né? Então as escolhas da gente vão ficando ruins quando a gente não se cura, quando a gente não entende realmente o verdadeiro sentido dos relacionamentos, né? Certo? Então eu fiz a minha laqueadura, eu tinha 26 anos. 26. Já tinha 3 filhos, né? Estava separada. Iniciei um novo relacionamento. Era uma pessoa que já tinha 3 filhos. A gente tomou a decisão de não ter mais filhos, né? E aí eu fiz a minha cirurgia de laqueadura. E realmente, primeira coisa foi que eu engordei absurdamente. Eu engordei 20 quilos depois disso. E esse relacionamento foi todo pautado nisso, esse relacionamento que eu iniciei todo pautado na masculinidade da minha parte, onde eu sempre tomava as decisões, onde eu não confiava no meu parceiro, entendeu? E aí foram idas e vindas, foram 19 anos de relacionamento, onde muita coisa foi acontecendo e eu hoje eu digo que eu só não estou viva ainda devido à escola vida, devido ao movimento que eu fiz de ter ido em direção ao professor Hilário. E daí ter barrado um processo de morte, porque eu, há um ano e pouco atrás, eu descobri um caroço no seio. E a minha mãe morreu de câncer de mama. Mas só que ele não se desenvolveu, não foi para um câncer. Mas toda essa questão, por exemplo, eu desenvolvi vaginismo, né? Eu desenvolvi vaginismo, essa falta de desejo sexual, problemas ginecológicos, eu tinha recorrentes, entendeu? Durante esse relacionamento, que, onde eu estava nesse masculino, entendeu? E fiz vários empreendimentos que não deram certo, porque eu tomava a frente das coisas, tomava a decisão de tudo. Isso se refletiu também nos meus filhos, né? Como eu te falei, eu tenho um filho com autismo, e o meu filho mais novo, ele tem problema de dependência química, entendeu? Então, hoje, no, eu só gostaria que as mulheres que estivessem nos assistindo agora pegassem assim um papel, escrevessem a palavra culpa e riscassem, né? A gente não pode hoje, eu precisei entrar num processo para esquecer a culpa, porque era só isso que que dominava a minha mente, entendeu? Até bem pouco tempo atrás. E a gente precisa entender que a gente não tem culpa de nada, que nós estamos fazendo tudo que nós estamos fazendo, como diz, dentro do nível de consciência que a gente tem, ou seja, esse modelo desse empoderamento feminino, da nossa ida para o mercado de trabalho, do nosso empoderamento feminino, a partir do momento em que eu posso ter relações e não engravidar, porque isso é vendido como um empoderamento, onde você coloca também a maternidade como algo que é difícil, como algo que te tira algo, ou seja, se eu tenho um filho, eu estou perdendo algo. É isso que a mídia, é isso que a sociedade está falando para a mulher hoje. Que é muito Tenha poucos filhos, difícil, que não tenha é somente um fácil, filho, né? que é O caro filho ter um hoje filho, né? é As caro, cre- símbolo de despesa, é símbolo de falta de tempo, ou seja, aquele tempo que você dedica para o seu filho é como se você estivesse perdendo esse tempo, né? Até mesmo aquele corpo que você falou, né? Muito interessante isso que você falou sobre essa questão da coisa física, ela ser masculina. E realmente é porque o homem ele tem esse olhar físico, não a mulher. E aí a gente, quando o professor Hilário sempre falava que ele via aquelas mulheres lindíssimas na academia, mas todas elas no masculino, não é, Silvana? Porque tudo que está Então, aqui externo, aqui, ó, essa roupa, tudo que eu coloquei aqui, ela vem de uma ação. Toda ação é masculina. e hoje a gente conversa, tem uma conversa íntima com as mulheres hoje, a grande maioria delas, casamentos de 20 anos em diante, às vezes nem tem mais nenhuma química sexual, elas se sentem rejeitadas pelos maridos,
entendeu? Coisa que as nossas mães, nossas avós, que não tinham o corpo malhado, né? Não existia isso, a gente não escutava. Eles falavam o contrário. O homem tinha bastante desejo pela mulher, independente do corpo que ela tinha. Se ela teve 10 filhos, certo? E hoje é vendido como se a atração sexual de um homem por uma mulher fosse pela beleza física, entendeu? Então, esse caminho é um caminho que a gente precisa hoje se livrar das imposições externas e se perguntar se realmente todas as decisões que a gente tomou até agora, qual for o resultado delas. Mas sem culpa, né, Silvana? Porque a Pode ter. culpa é a companheira da mulher. O que É acontece, impressionante como né? a Quando. gente tem também essa capacidade, faz parte do feminino, né? Não sei, biologicamente falando, culturalmente falando, essa questão da gente se sentir culpada por tudo. Sim, deixa eu trazer um ganchinho aqui. O que acontece com a culpa? A culpa, ela também vem dentro de umas crenças, tanto familiar, religiosa e sociedade, né? A sociedade traz isso muito para a mulher, né? Quantas culpas é colocado na mulher? Por que que ela se empodera? É, ontem mesmo eu estava numa palestra e a palestrante, uma mulher de sucesso, empresária, gigante aqui na minha cidade, e é uma das maiores do ramo alimentício do Brasil. Hoje, uma mulher que cresceu financeiramente, mas quando ela estava no auge da vida dela, iniciando todo o processo, o mundo dela caiu. Por quê? Porque ela estava no masculino, no fazer, fazer, fazer. E aí ela desenvolveu câncer, problemas dentro da família, fim do relacionamento. E por que isso? Porque o feminino não sustenta tanta masculinidade na vida dela. Não consegue sustentar. O feminino é para ser sentido. E quando você tem um câncer, é para você olhar para você, que você está se autodestruindo. A minha mãe teve dois cânceres. E não foi um câncer que voltou, não. Foi dois cânceres diferentes, num período de quase 10 anos entre um e o outro. E quando ela falou do segundo câncer, que nem era na mama, ele estava aqui nos gânglios, ela mandou arrancar a mama. Ela falou assim: "Ah, se for para mim ter outro possível câncer, então já arranca de uma vez." E ela arrancou. E isso é o masculino que faz, não o feminino. O feminino, quando percebe isso, jamais vai permitir tirar algo dele. Porque isso é uma mutilação no nosso corpo, só que a gente não tem entendimento. A gente é prática, a gente fala, somos práticas. Não é prática, isso aí é o masculino nosso. E aí esse masculino vai destruindo tudo que é feminino dentro de nós, externamente e internamente. Então, por isso que nós estamos desenvolvendo câncer de mama, câncer no colo do útero, câncer. Então, hoje, eu acho absurdo as mulheres falam, não, você precisa vacinar as crianças com a vacina, com 9 anos. Em 9 anos, a minha filha não tem relação sexual. Como que eu vou vacinar minha filha com Porque 9 essa anos? vacina do HPV, né, Sim, Silvana? sim. E essa vacina, ela é perigosíssima. Então, a Tem um minha grupo, eu li uma vez que tem um grupo nos Estados Unidos, só de pessoas que sofreram sequelas dessa vacina do HPV. Que eu sei do uma das histórico sequelas dela. é paralisia, né? As meninas vão Sim, para cadeira de roda. e tem uma coisa, quando eu tinha 19 anos para 20, antes de me casar, já existia essa vacina. E eu fui no laboratório. E quando eu fui no laboratório, tinha essa vacina lá, e eu perguntei, o que que era essa vacina, né, para a enfermeira, na época. Isso foi lá em 90 e 97, 98.
Aí eu perguntei para a moça, ela falou assim: você se relaciona com vários? Eu falei: não. Essa vacina é para quem é da vida. É para prostituta, para mulher que sai com vários homens, mulher que todo fim de semana está saindo com outro que não se cuida. É para essas mulheres. Ela falou assim: mas eu não recomendo, você é muito novinha. E eu tinha 19 anos. Você é muito novinha para tomar isso, porque isso aqui é muito forte, faz mal. Não é bom. Mas, por exemplo, essas mulheres que são da vida, essas mulheres que saem com vários homens, aí eu recomendo usar. Mas se você não faz isso, eu não recomendo, porque essa vacina não é muito boa. Isso não mudou. Não mudou. Ai, não, não adianta. Não mudou. E, e se eu estou dando isso para uma menina de 9 anos, estou dizendo para ela, pode fazer sexo à vontade, porque essa doença só é transmitida por sexo. Eu falei, gente, eu não faço isso, eu dou educação para minha filha sexual, dou responsabilização para ela do que é o corpo dela, do que esse corpo significa para ela e de todas as compensações que ele vai ter. E jogo na mão dela a responsabilidade sobre tudo isso. Não é você a vacinar uma criança com uma doença que é sexualmente transmissível. Ah, mas gente, mas isso pode acontecer. Ok, mas eu vou pegar uma criança e dizer para ela que não, eu dou educação. Eu falo para ela qual é a responsabilidade que ela tem sobre a vida dela, sobre o corpo dela e o que esse monte de relação sexual causa nela. E eu disse para minha filha, ela tem 16 anos, e eu falei para ela, filha, eu falei, não pense em você, que você vai chegar na minha casa grávida e eu vou cuidar do seu filho ou da sua filha. Não pense em você que eu vou educá-lo. Não pense em você que eu vou sustentar, porque eu não vou. Simples assim. Dê responsabilidade para quem tem que ter responsabilidade. E eu joguei toda a responsabilidade nas costas dela e falei: se você chegar na minha casa com isso, você vai casar com essa pessoa. E você vai viver a vida que você tem que viver com essa pessoa, porque você vai ter que sustentar. E não sou eu que vou sustentar. É você que vai acordar e vai cuidar, vai limpar, vai comprar fralda, vai ter que cuidar, vai ter que trabalhar. Eu falei, porque por toda a tua vida até hoje, eu fui sua mãe e nunca deixei ninguém cuidar de você. Eu que cuidei. Então, não pense que eu vou cuidar do seu. A única coisa que eu vou fazer com o seu é brincar. Pode ter certeza. Mas responsabilidade nenhuma eu vou ter. É tudo por tua conta. E se você tem dificuldade de cuidar do teu bichinho, se você tem dificuldade de cuidar das suas roupas, se você tem, você vai ter que cuidar de tudo isso e muito mais, porque nada vai ser de graça para você. O pensamento dela mudou depois disso. Por quê? Porque eu dou responsabilidade para quem tem que ter responsabilidade que não é minha. Educação. Seu corpo é seu? Você faz com o que você quer? Sim, responsabilidade. Qual é a responsabilidade? O que te causa isso? O que vai causar uma relação sexual com uma menina? A separação dela mesma. Ela perde 50% de quem ela é quando ela se une sexualmente com um homem. Então, ela precisa entender muito bem o que ela está querendo. E nós não tivemos isso. Mas se você começa a trazer essa consciência para as pessoas entenderem o que realmente faz sentido, aí sim, tudo começa a mudar. Mas enquanto as pessoas não sabem o que elas estão vivendo, não tem como a gente falar sobre educação sexual. Porque aqui vai É, falar é careta, isso ou aquilo. Mas se eu coloco responsabilidade para quem tem que ter, que não é minha, é deles, imagine, ela vai pensar 10 vezes antes de fazer qualquer coisa.
que eu não vou assumir o que ela precisará assumir. E eu digo, você, a partir do momento que você engravidou, você perdeu a tua vida, a tua liberdade. Porque pelo menos 10 anos da tua vida vai ser dessa criança. Sim, lógico que isso também não é aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né, Silvana? Não é, a gente não perde nada cuidando de um filho, mas assim também Sim, você ter um não, a filho gente sem não estar perde, mas só que preparado, você tem que né? dedicar a tua vida a Ter um eles, filho né? sem estar preparado, né? Mas eu vejo, sabe, Silvana, que as pessoas vão para uma vida sexual muito jovens em função da desestrutura familiar dentro de casa, em função da carência emocional, né? E que vem também dessa questão do feminino da mãe. Mais uma vez, falando para as mulheres que forem assistir isso aqui, gente, sem culpa, por favor. Todo mundo sempre fez tudo perfeito até agora. A gente não tinha Tinha essa visão, consciência, o né? mundo está colocando toda essa visão em cima da gente, né? E a gente responde ao meio. E a sorte é que Deus hoje ele está iluminando muitas mentes que estão falando exatamente isso que a gente está falando aqui agora. E se a gente for olhar todos os grandes players hoje do mercado, os mestres em desenvolvimento humano, todos eles estão falando a mesma linguagem a respeito do feminino e do masculino, porque as pessoas que lidam com desenvolvimento humano sérias mesmo, entendem quais os passivos que o mundo tem hoje e no teu desenvolvimento, na tua prosperidade, dentro da tua família, o que está impactando de fato nos problemas que as pessoas têm hoje. E todos eles, a conclusão é a mesma, é essa confusão dos papéis do Sim, feminino e do masculino. Não que a mulher não deva ir para o mercado de trabalho, não é isso, não é nada disso. entendeu? Só que essa entrada dela no mercado de trabalho tem que ser consciente, e principalmente na consciência, como o professor fala, da responsabilidade emocional que a mulher tem sobre os filhos, que é bem maior do que a do homem. E isso é biológico, em função da gente ter essa simbiose com o filho. Nosso material genético se confunde, inclusive, né? Uma das minhas mentoras fala que, em função desse acolhimento do óvulo do espermatozoide, nós mulheres somos 80%. A nossa responsabilidade não é de 50% na realidade, geneticamente sobre o filho, ela passa para 80%, né? E o gerir e o parir, e mãe e filho são um só quando esse filho está dentro da barriga. São um só até 9 meses de vida. Mãe e filho são um só. Tudo que acontece com a mãe vai afetar o filho. Todos os Sim, é por problemas que a isso que a mãe gente cria aí no precisa filho, ter. E é por isso que a gente precisa ter toda essa entendeu? Então, consciência, exato, né? com essa consciência corporal e a sociedade De, também ter essa consciência sobre a importância do cuidado com a mulher grávida, com cuidado com a mulher, sim, entendeu? E a sociedade não tem mais esse cuidado com a mulher. Isso é uma fragilidade? Sim, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo é isso que nos empodera. Então, se eu quero ter uma família, um homem precisa ter a consciência que se ele quer ter uma família forte, que os filhos dele sejam fortes, que os filhos dele tomem decisões, que os filhos dele sejam bem-sucedidos, entendeu? O cuidado que ele precisa ter com a esposa dele. E é sim, isso mas que ó, está lá hoje o que que no nós Evangelho, né? precisamos, o que nós precisamos colocar aqui também, que é muito importante para a mulher, por que que hoje muitos estão falando sobre a castidade? Porque a castidade é o maior poder da mulher. É o poder onde ela encontra um parceiro aonde ela realmente quer. Quando ela entende o poder dessa castidade dentro da própria energia feminina, ela entende a consciência que ela vai ter em relação de quem ela está buscando na relação, que não é a relação sexual que a maioria inicia a sua vida relacional pela sexualidade, e sendo que, na verdade,
não é essa sexualidade que a gente deveria iniciar a vida relacional, e sim uma outra sexualidade que é interior entre a parte feminina e a parte masculina. Então, quando a mulher inicia pela conexão, é totalmente diferente da sexualidade externa, que é o do corpo físico, dos órgãos genitais. Então, tem muito movimento aí que está sendo deturpado para que a mulher não trabalhe o feminino e não entenda o poder que esse feminino é. Uma das coisas que eu queria trazer, só para a gente finalizar aqui hoje, é também aquilo que a Alexia colocou aqui, que é essa parte, né, que das programações até os 7 anos de idade, né, que ela quis entender um pouquinho, né, que tudo isso se repete ao longo da nossa jornada. As programações, elas não estão somente naquilo que nossos pais colocaram. Elas já vêm num DNA da nossa geração familiar. Mulheres vêm da geração familiar do feminino. Mãe, vó, bisavó, tataravó, e vem junto de uma programação para nós, como DNA. Então, vem tudo isso dentro de nós, está sendo vivido por nós, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que nos cercou aos 7 primeiros anos, né? Os 6 primeiros anos, desde a concepção até os 6 primeiros anos da nossa jornada. Todas as dores, traumas, que quando a gente começa a ter o entendimento e a consciência, a partir dos 7 anos, é que nós começamos a querer sair desse lugar. Só que toda essa segunda fase de vida, ela só começa a fazer o quê? A ser a mesma coisa da primeira fase. E se eu não curo a primeira fase, eu passo para a terceira fase, que é a adolescência, em vez de eu sair desse contexto todo, deixar esse contexto familiar, essas dores, esse sofrimento, eu vou levando para minha vida adulta sem adultecer. Eu só consigo adultecer quando eu começo a ter consciência de quem eu sou. Por isso que o jovem hoje se rebela. Por isso que o adolescente é rebelde, porque é para ele se rebelar contra esse sistema que está aqui, contra esse sistema aqui de crenças, de valores que foram colocados externamente no interior da criança, seja do homem, seja da mulher. Então, o homem, a mulher, hoje que cria esse homem, faz com que ele seja fraco, muitas vezes. E essa mulher faz com que essa menina, que deveria ser delicada, que deveria ter os valores femininos ali enraizado, esse fazer, esse cuidar, que também não tem mais e traz uma energia mais masculina. Então, tudo aquilo que foi programado para essas pessoas ao longo desse crescimento, ela só vai se fortalecendo cada vez mais. E se eu não curo, se eu não me rebelo, se eu não dou um basta dizendo a partir daqui eu vou viver a minha vida, a minha história, sobre a minha consciência e me desligo disso tudo, eu não consigo viver a minha vida adulta. Por que que eu não consigo? Eu vou ter lapsos de memória neste corpo sentido lá atrás, que é muito mais forte que a minha mente consciente. Ah, eu curei com a minha mamãe, eu tô tudo ok com a minha mamãe. Mas quando a minha mãe fez algo e que eu senti o abandono e eu fiquei triste e fiquei encolhidinha naquele momento, quando eu tinha 3 anos de idade. E eu senti aquela mesma sensação que aquela menininha de 3 anos sentiu. Essa mente consciente não serve para nada. Ela é desligada. E eu vou lá para aquela sensação. E quando eu sinto, eu me recolho. O mundo cai. Sim. Eu me desespero. Mas mais forte mesmo, Silvana, pelo que eu tenho estudado muito sobre traumas intrauterinos, né? Mas mais forte mesmo são os traumas intrauterinos, Sim, porque porque é o está momento que totalmente nós vamos, ligado com a mãe. Está é, totalmente porque ligado com o sentimento da mãe. Não é da criança, é da exatamente, mãe. é.
E o que é que acontece? Nós, seres humanos, nós temos uma fragilidade muito grande. E a nossa fragilidade, ela se manifesta mais exatamente desde que a gente é concebido até os 7 anos de idade. Entendeu, Silvana? Sim, Então, sim, durante todo esse processo, se a gente se sentiu abandonado, excluído, entendeu? sim. Lá na frente, tudo que a gente vai ter de problema são os gatilhos de situações que nos levam para aquele lugar e que nos provocam comportamentos realmente incontroláveis. Mas, assim, também, o que é que acontece também nesse período, quando a gente está com o feminino desequilibrado, geralmente uma mulher com o feminino desequilibrado é porque ela não está num relacionamento onde o papel do homem e da mulher estão sendo preservados. Só que tem uma coisa, o feminino é mais poderoso que o masculino. E não é o masculino que puxa o feminino, é a mulher que tem o poder. Se ela curar a si, se ela curar o feminino, Sim, nenhum sim, masculino tem poder sobre ela, sobre exatamente. nada. O E feminino, exatamente ele é quando ela vai curativo. para o lugar do feminino, e quando a mulher vai para o lugar feminino, né, Silvana, o homem vai para o lugar masculino. Sim. A ordem acontece, E não entendeu? A ordem existe homem acontece. agressor com mulher feminina. Não existe. O Exatamente. homem pode estar na energia agressora, ele pode estar com raiva, ele pode estar com fúria, ele pode querer uma guerra, mas diante de uma mulher feminina, ele acaba. Por isso que eles destroem o feminino. Por isso que o mundo quer destruir o feminino. Porque mulheres que estão dentro do feminino acabam com uma guerra inteira. É. Porque nenhum homem ataca um feminino. Nenhum agressor ataca um feminino. Não existe agressividade que Isso. chegue numa Mas, mulher mas feminina. mais uma vez, vamos falar para a mulherada, né? Esquece a palavra culpa. A gente também foi para esse lugar porque há todo um contexto da sociedade que nos colocou nele, né? E com relação a essa questão da criança, do menino, da menina, veja bem, porque os crianças são heróis. Toda criança é uma heroína. Então, se ela sente que o ambiente está desarmonizado, por exemplo, que o casal, um não está do lado do outro, a mãe no feminino, o pai no masculino, ela vai e se coloca entre os dois e sai do lugar dela de filho. E isso é que fragiliza qualquer ser humano, né, Silvana? Quando a gente não está no nosso lugar, a gente não tem força. Toda pessoa fora do seu lugar, dentro do sistema familiar, se torna uma pessoa fraca, Que né? na verdade está No- fora no- da ordem de Deus, né? Então, o que que é, acontece? Dentro da ordem da vida, a ordem é de Deus. Então, todo ser humano que sai da ordem de Deus, ele não consegue fluir. Por que que nós caímos? Por que que nós estamos muitas vezes inconscientes? Por que que nós não fazemos com que a vida aconteça? Porque nós estamos crescendo em algumas partes, mas não nas três partes principais, que é o corpo, a mente e a parte espiritual. Sempre está faltando alguma e não tem jeito. É como se a gente tivesse um pilar para essas três questões. É como se fosse um triângulo aqui. Qualquer coisa que tiver aqui e que tiver um crescimento maior de uma parte, de outra, seja o que for, você vai cair. Você sempre vai cair. Você precisa crescer com os três pilares. Então, os três pilares é importante. O corpo precisa estar estruturado para aguentar a espiritualidade, para que essa mente racional possa agir. Porque não adianta nada eu ter conhecimento, ter um corpo físico bom e uma espiritualidade mais ou menos. Não sustenta. Não adianta nada eu ter uma boa espiritualidade, ter boa consciência e não ter o corpo físico para sustentar os baques que vão vir. Porque a gente acha que vai ser muito fácil e não é fácil. Você precisa sustentar tudo isso. Quanto maior a tua espiritualidade, o teu corpo físico tem que acompanhar. E é por isso que a gente coloca aí, ó.
quantos santos nós temos, muitos sábios, mente brilhante, mente consciente, tem toda a espiritualidade profunda, mas sofreu aonde? No corpo físico, porque este corpo físico não estava compatível. Não é um guerreiro, é um guerreiro espiritual, é um guerreiro com a mente, mas o corpo não acompanha esse guerreiro. E você vai ver todos os santos que sofreram com o corpo físico, sofreram porque não estruturaram o corpo. E a gente precisa entender, dentro deste mundo, quanto mais consciência você tiver espiritual, mais corpo físico você tem que ter para sustentar. Ou seja, o corpo físico é a saúde deste corpo físico, como estrutura física, exercícios, musculação, comidas, refeições com menos aditivos possível, com menos industrializado possível, com mais coisas naturais. Então, por exemplo, fazer uma modulação hormonal, trazer consciência do teu corpo, tudo isso está ligado. Enquanto você estrutura isso dentro do teu corpo, você tem uma mente consciente, cada vez mais buscando saber, conhecimento e aplicando isso na tua história, você tendo uma espiritualidade profunda, você está crescendo o tempo todo nas três ordens. Você não cai. Mas se você tiver corpo bom, espiritualidade boa e a mente não estiver agindo, você vai cair ali. Se você tiver uma mente boa, espiritualidade boa e o corpo não está sendo cuidado, você vai adoecer. Então a gente precisa entender que tudo vai sendo crescendo conforme você vai galgando cada coisa. Eu conheço muitas pessoas que têm o quê? Corpo bom, coisas do mundo boa, faltando a espiritualidade e vive caindo. Vive caindo o quê? Porque é a fraqueza. Não tem a parte espiritual ali alicerçada. Então, o que que vai fazer? Vai deixar sucumbir pelas coisas do mundo. E você precisa ter o equilíbrio entre o mundo e a parte espiritual. Por isso que a gente está com muitos players aí, que estão trabalhando muita coisa, que tem muito financeiro aí, e deixou sucumbir, porque a espiritualidade não está acessando. E você vê muita gente falando sobre espiritualidade, ganhando dinheiro, só que a espiritualidade está zero. Eu vejo muita mulher falando sobre espiritualidade, castidade, só que ela está sucumbindo com as coisas do mundo. Não adianta, não adianta. Você tem que ser livre. Nós somos livres. Todos nós somos livres. Até entender a consequência do que nós estamos fazendo. E nós estamos levando muitas pessoas ao erro. E quando você leva muitas pessoas ao erro e você leva, você é responsável por tudo que você está fazendo. Então, é dois pesos, duas medidas. A gente precisa ter consciência de tudo isso, tanto o corpo quanto a mente, quanto a parte espiritual, elas têm que estar totalmente alinhadas. E é por isso que muita gente está que nem um foguete aí, falando sobre riqueza, dinheiro, prosperidade, e é como se isso fosse tão importante. Isso fosse tão importante para a vida das pessoas, que somente quando a pessoa está num carrão de luxo, vivendo isso, vivendo tudo aquilo, é que é importante. Só que o que eu estou vendo são pessoas falando sobre riqueza, deixando seus filhos chorarem porque a mãe não está ali presente. Mas ela está presente em todas as reuniões de mulheres, em todos os encontros, em todas as mídias sociais, em tudo aquilo que menos na vida essencial do seu filho. Ah, mas a minha mãe precisa trabalhar. A mamãe precisa trabalhar. Aí você vê o que que é o trabalho dela. Ela com uma bolsa de luxo, caríssima, uma roupa de luxo, um sapato de luxo. E o que que é mais importante? Será que se eu trabalhar um pouquinho menos e der atenção para aquilo que é essencial? Valores.
os valores estão deturpados. Então, é por isso que a gente precisa entender o crescimento espiritual é muito além. O crescimento material, o crescimento do corpo físico, tudo isso, ele precisa ser acompanhado. E quando eu falo sobre esse despertar da consciência, é para que cada uma de nós tenhamos essa consciência de que não é uma busca desenfreada, é um crescimento constante e contínuo desse corpo, dentro dessa mente, dentro da parte espiritual. E todo o trauma que nós geramos nos 6 primeiros anos de vida, desde a concepção até os 6 primeiros anos de vida, toda ela está marcada no corpo físico, não é na mente. A maioria estão curando a mente consciente. Só que a mente inconsciente não está aqui, está aqui, ó, neste corpo. E se não curar o corpo, você não tira a raiz. Se não tirar a raiz, você vai ficar descascando cebola pro resto da vida. Então, por isso que a gente precisa ter cada vez mais consciência de que não é só sobre crescimento financeiro. O financeiro é uma besteira. Tudo isso aqui é ilusório. Por isso que você vai ver muitas mulheres aí horrorosas aí, que os homens maravilhosos estão traindo. As mulheres incríveis de corpo, de beleza, até mesmo beleza interna muitas vezes, mas está muito mais no masculino. Porque não é este corpo, essa beleza, aquilo que eu estou vendo que conecta ao interior. É a feminilidade que a outra parte traz. E geralmente uma pessoa que é outra, ela não está no masculino. Uma amante não está no masculino. Ela não tem que fazer nada. Ela só precisa relaxar. Ela entra no feminino dela. Ela não tem horário, Demandas, né? ela não tem demandas, ela não precisa cuidar da casa, dos filhos, da roupa do marido, da vida dela, do trabalho dela. Não, ela só precisa estar esperando aquele homem. E ela, naquele momento, ela está dentro do feminino dela, coisa que a mulher não está. Então é por isso que conecta. Aquele homem, naquele momento, um homem, ele quer esse feminino. Por isso que ele vai em direção a esse feminino. E aí nós vamos culpar aquele homem por isso, por aquilo. Mas a culpa que muitas vezes a gente não entende é de que a gente ter saído de quem nós somos, a nossa essência. Então, buscar a nossa essência é curar a mim e curar a minha família. Quando eu me curo, cara, tudo cura ao redor. Então, por isso que é muito mais profundo. As pessoas acham que tudo isso é balela, é superficial, que tá tudo bem, a gente coloca uma roupa, a gente se arruma, vamos colocar. Mas não é isso que vai sustentar. Não é. Não é uma maquiagem, não é uma roupa, não é um rosto perfeito, sabe? E colocando as coisas, e as pessoas estão buscando tanto uma loucura que outro dia eu ouvi um podcast de uma mulher que ela falou assim: Você gasta com o procedimento estético? Aí a outra falou: Meu bem, só nessa carinha aqui tem um apartamento. E você olha para a mulher, tá horrível. Ela não tá bonita. Ela tá com um rosto masculinizado. Não tem nem traços femininos. E o pai dela falou assim: a outra falou pro pai, o pai falou assim: Ai, filhinha, você parece comigo. Aí ela falou assim: Papai, meio difícil aqui, depois de não sei quantos mil procedimentos que eu fiz, eu ser parecido com você, porque eu não pareço mais com o DNA da família de ninguém. E nós não temos consciência do que nós estamos fazendo e do que nós estamos destruindo. Quando as pessoas começarem a ter a consciência, vai ser quando elas não tiverem o processo de reversão. E aí elas vão pagar caríssimo para reverter uma coisa que não tem como.
Então a gente precisa só ter consciência do que estamos fazendo. E quando a gente tiver Entendo. consciência verdadeira do que é o feminino de uma mulher, talvez seja tarde para muitas, porque vai ser irreversível. Tem coisas que não tem como voltar. Então, tem muitos procedimentos que o nosso corpo entende como uma agressão profunda. E a mulher ainda não entendeu sobre isso. Eu vou precisar encerrar nosso encontro de Isso, hoje. isso. Tá certo. Obrigada, Silvana. Excelente, como sempre. E vou deixar aqui o conteúdo para que vocês possam também discutir, trazer mais perguntas, tirar dúvidas sobre isso, porque é um tema polêmico, difícil de lidar. Precisa de muita consciência para a gente começar a trazer tudo isso para a vida. Então, por que que é muito importante isso? Porque a gente precisa realmente trazer essa consciência para a mulher, para o feminino. Porque quando uma mulher começa a despertar para a vida, muitas outras podem despertar junto. E essa consciência, ela só vai expandir cada vez mais para aquilo que nós somos. E quanto mais nós vamos despertando em quem nós somos, dificilmente nós vamos querer retornar para o movimento que estávamos anteriormente. Para a gente ver o quanto isso prejudica, o quanto isso é pesado. E hoje eu vejo, eu posso fazer, eu posso trabalhar, eu posso buscar, mas eu não preciso de responsabilidades que não é minha. Eu não quero ser homem, eu não quero ter o que eles têm, eu quero ser feminina cada vez mais, porque aqui tem muito mais poder e é um poder que exerce até mesmo nos homens, totalmente diferente e muito melhor e mais assertivo que qualquer outra coisa, porque quando você está posicionado no seu feminino, cara, você faz aquilo e vive aquilo que você quer, e você conquista qualquer coisa com os homens, sem brigar, sem conflito, mas sendo quem você é. O teu posicionamento não é preciso gritar, não é preciso fazer escândalo. Você se posiciona e a pessoa automaticamente entra dentro desse lugar com você. Esse é um dos maiores poderes do feminino. Então, vale muito a pena a gente cada vez mais se conhecer. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu vou adentrando nesse universo, mais eu vou entendendo as reações que eu vou tendo nessa troca. E essa troca é muito bonita e vale a pena ser vivida. Então é isso. Bom dia. Use o planner, faça o movimento acontecer, não fica na dúvida, qualquer coisa, tira as dúvidas no grupo. E o planner é exatamente para você se planejar todo dia e ver o que você conquistou e o que você não conseguiu conquistar. E tá tudo bem o que você não conseguiu, sem culpa. É cada dia, um passo de cada vez. Eu não saí de um processo e cheguei aqui com uma varinha, não. É um caminho e eu ainda estou percorrendo, como você, cada dia descobrindo uma coisa nova. E cada vez que eu descubro, tem mais poder, tem mais força. E isso vai ser para mim, vai ser para você. É no seu tempo, com muito amor, com muito carinho. É sobre isso. Um beijo, lindona, que Deus abençoe e até a nossa próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Silvana. Até a próxima quinta. Até, tchau, tchau.